Olá rapaziada, tô voltando depois de um bom tempo sem postar. Por falar em tempo, eu ando disputando cada segundo do meu, que tá bem comprometido, mas eu vou achando aqui uma brecha para produzir mais conteúdo, viu? Bem, hoje eu abri aqui para vocês já mostrando uma interface de um projeto já pronto, mas eu não vou mostrar tanta coisa, é só para a gente ver aqui qual vai ser a nossa vídeo aula de hoje. Mostrar como fazer essas janelinhas aqui de esses formulários de cadastro, de adição de dados. Hoje particularmente vai ser só de cadastro, né? Assim, modal, viu? Dentro de um pop-up, viu? Vocês observam que nesse caso a página principal ela permanece lá atrás, eu apenas carreguei uma janela aqui na frente. Há uma série de scripts já plenamente funcionais, a validação, né, a validação do e-mail, tudo, a configuração do campo de senha para os caracteres ficarem ocultos, viu? E é o que nós vamos aprender agora a fazer, como fazer utilizando o controle de usuário e os recursos do DevExpress para fazer um formulário legalzinho assim, tá bom? Vamos passar aqui adiante. Pois bem, voltando aqui para o nosso velho projetinho, que nós tínhamos criado aqui dois botões, a função de cadastro de usuários é uma dessas funções, aliás, é um desses botões, e a gente vai então ver como criar, né, um controle de usuário e colocar um formulário dentro do controle de usuário para ele aparecer, né, na janelinha compacta, diferente, bonitinha, bem profissional. Aqui o objetivo, como eu já mencionei, não é, né, ensinar programação em si, mas o DevExpress, né, utilizar, integrar o DevExpress aí com o C#, né, para o desenvolvimento web, certo? Também não vou focar nesse princípio do desenvolvimento orientado a objeto, da organização MVC, certo? Eu vou então, só para efeito de vocês compreenderem como se dá esse processo, eu vou então criar aqui, clicar o botão direito aqui no meu projeto e vou criar uma nova pasta. Clicando o botão direito lá eu tenho então esse menu, nesse menu eu procuro aqui, eu venho aqui na opção adicionar. Quando aparecer aqui o menu alternativo, eu clico aqui nova pasta. E eu vou chamar essa pasta de Forms, certo? Você pode chamar como achar melhor, eu vou chamar de Forms. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou clicar o botão direito na minha pasta recém-criada e novamente eu venho em adicionar e agora eu venho aqui, ó, adicionar novo item. Ele vai abrir uma caixa de diálogo onde eu vou escolher o item que eu quero adicionar. O que eu quero adicionar, pessoal? Eu quero adicionar esse item aqui, ó, Web Forms User Control, certo? O controle de usuário. Então já cliquei nele, ele já gerou um nome padrão ali, mas eu vou alterar e vou colocar FRM CAD usuários. Pronto, já digitei o nome do formulário, tá bem? Do meu controle, na verdade, que vai ser o mesmo nome do formulário. E aí vou clicar em adicionar, certo? Bom, vocês observam que ele já criou ali, ó, o Form CAD usuários. Reparem que a extensão do controle de usuário é ASCII-X, enquanto que das páginas normais é ASP-X, certo? Aqui, se eu expandir o meu controle, eu tenho aqui, clicando duas vezes, ele vai abrir para mim a parte de alteração visual, que na verdade quando eu adicionei, ele já abriu aqui, não é? Aqui eu tenho a opção de trabalhar exatamente o visual, certo? Arrastando os componentes e clicando aqui, eu tenho acesso ao código HTML, o CSS, né? XML, ASP-X, enfim, né? O código aí para trabalhar a parte do front-end. Muito bem. E aqui eu tenho a opção de trabalhar o código do back-end, seria o C#, né?
mais propriamente falando. Reparem que quando eu abri aqui, ele já tinha adicionado aqui, importado aqui setado alguns recursos por padrão, mas eles ficaram assim, ó, apagados. Significa que eles não estão sendo utilizados, então eu posso deletar esses recursos aí, deixa só o system, que é o que de fato está sendo usado por enquanto, né? Pois bem, eu vou salvando aqui, vou sair da edição do meu código C# e vou voltar aqui para o visual, certo? É o seguinte, pessoal, eu falei em outros vídeos e mostrei o uso do retorno de chamada, né? O DevExpress, existem outros componentes que dão acesso a esse recurso, né? Compatíveis aqui com o ASP.NET, C# e tal. E o DevExpress também tem um que é muito bom, né? Ele tem um que é o ASPX Callback Panel. Ele tem o ASPX Callback Panel e tem o ASPX Callback. No nosso caso, a gente vai utilizar o ASPX Callback Panel, que é um painel gráfico já, né, todo preparado exatamente para essa função. Então, eu vindo aqui, ó, no grupo do DevExpress, abrindo aqui a guia navegação e layout, eu tenho, entre outras coisas, ó, esse componente que eu mencionei, ó, o ASPX Callback Panel, né? O que eu vou fazer? Eu estou aqui na parte gráfica do meu controle de usuário, e aí vocês observam o seguinte, que basicamente não tem nada aqui, ó. Ele só criou mesmo aqui a primeira linha, que é onde ele seta lá o arquivo do back-end, essas coisas, né? E aí eu vou voltar aqui então para a parte visual. Eu vou pegar aqui o Callback Panel e vou arrastar ele para cá. Pronto. Eu já tenho então o meu painel. Eu não preciso definir o tema para ele, porque ele propriamente dito não vai ficar visível, entre aspas, né? O que vai ficar visível depois é o meu formulário. Nesse sim, eu vou precisar definir o tema. Pronto, tá lá o meu painelzinho. Por enquanto, nada demais, né? Agora eu vou definir logo algumas propriedades do meu Callback Panel, né? Se eu clico nele aqui para selecionar, eu venho aqui para a área das propriedades, eu vou clicar aqui, ó, nos eventos, certo? E aqui eu tenho alguns eventos que vão ser utilizados aí no desenvolvimento já do back-end depois. Por exemplo, aqui o callback, que vai ser o método do retorno de chamada propriamente dito, certo? Eu não vou desenvolver ele agora, né? Outros eventos como o load, né, o init, a gente usa bastante, certo? E por enquanto foi só para mostrar. Vou sair daí, vou voltar aqui para as minhas propriedades, aliás, aqui para as minhas propriedades, e o que eu quero na verdade é definir já uma identificação para o meu Callback Panel. Eu vou chamá-lo de, como é Callback Panel, eu vou chamar de CP underline form, que é para eu saber que esse é o painel que está sendo utilizado nos formulários, né? Eu defini a ID, vou copiar aqui, e é importante também definir aqui, ó, a instância do cliente, viu? Poderia ser diferente, mas eu vou definir o mesmo nome. Muito bem, esse é um primeiro passo. Se eu vier no código aqui, pessoal, vocês observam que eu já tenho, vou dar um espaço aqui, observam que eu já tenho aqui o meu painel, né, com algumas informações bem básicas, viu? Aqui ele colocou uma largura de 200 pixels. A princípio eu não vou mexer nisso, deixa como está. O meu próximo passo vai ser colocar um ASPX Pop-up Control dentro do meu painel de retorno de chamada, certo? Esse ASPX Pop-up Control é um pop-up normal, só que eu vou personalizá-lo depois e transformá-lo no formulário de cadastro de usuários, e é isso que a gente vai ver. Então, por exemplo, ó, nesse mesmo grupo de navegação e layout, ele está aqui, ó, ASPX Pop-up Control. Então eu vou arrastar esse componente lá para dentro do painel de retorno de chamada, certo? Aqui, quando eu arrasto, ele já vem com um temazinho default da DevExpress, mas ele me dá já prontamente a janela aberta para que eu possa mudar. E eu vou mudar aqui o tema para moderno. Vê que alterou lá bastante, né?
Pronto, e aí ele criou o painel bem compacto. Se a gente olhar, olha só, eu vou até fazer aqui um Ctrl KD para ele organizar aqui o meu código básico, né? E aí eu tenho aqui o painel de retorno de chamada. Você vê que ele adicionou alguns itens a mais, ó. O Panel Collection, né? Panel Content, e agora sim o Pop-up Control, que eu vou inclusive separar aqui também para ficar mais claro na hora que for mexer no código, para não acabar mexendo em alguma coisa, confundir, né? Se as coisas são bem parecidas, né? Pois bem, então eu já estou com o meu painel, com o meu Pop-up Control dentro do meu painel. Ele abriu aqui bem pequeno, eu posso alterar essas medidas por aqui, digitando, ou a princípio eu posso utilizando o próprio mouse. Aí você vê que eu passei do limite do painel lá, né? E agora eu vou puxar aqui para baixo, olha só. Eu posso trabalhar isso muito bem, a parte visual. E aí se você volta aqui para o painel, você vê que ele não mudou nada, né? Então voltando aqui para o meu código, ó, você verifica que a largura do meu painel lá permaneceu 200 pixels, né? Se eu quiser, aí quando eu volto para cá, você nota que ele aparece aqui, ó. Você vê que o form passou, né? Tudo bem. Funciona, não tem, do ponto de vista funcional não vai dar problema algum, mas por questão de estética eu posso expandir então o meu painel, deixar ele aqui mais ou menos na mesma largura do formulário, né? Vou clicar no formulário e aí ele já gerou aqui um tamanho. Você vê que está no tamanho 352, né? Então eu posso ir lá e definir também o meu painelzinho aqui para 352, certo? E aí voltando a gente verifica então que aí sim, já está todo mundo do mesmo tamanho, né? Um detalhe que vocês observam é que ele já trouxe aqui na barra de títulos, né, um cabeçalhozinho padrão, header. Aqui nas propriedades eu estou com o meu form selecionado. Aqui nas propriedades eu posso alterar isso facilmente. Vamos procurar onde é que está o nosso, aqui ó, header text, viu? Então, vou mudar isso aqui e vou botar cadastro de usuários. E aí a mágica já aconteceu lá, muito bem. Um outro recurso que a gente vai utilizar nesse pop-up é o rodapé, que não está aparecendo o rodapé ali, né? Eu clicando aqui do lado, você vê que eu não tenho aqui, eu tenho a opção do show header, que é para exibir ou ocultar isso aqui, né, essa área aqui, mas eu não tenho um show footer aqui, né? Porém tem algumas propriedades que eu quero chamar a atenção que a gente vai habilitar aqui. Uma é o modal, outra esse hello dragging aqui, que é para ele permitir que a gente clicando na barra de título consiga mover o nosso formulário dentro da página, certo? E a princípio é só, esse show on page load seria para ele exibir essa janelinha logo na hora que carregasse a aplicação, já de forma automática. Não é o nosso caso, a gente vai programar para ele exibir a janelinha quando eu clicar no botão de cadastro de usuário, ou quando o usuário em si clicar nesse botão, né? Uma funçãozinha que também fica opcional é o Close on Escape, que é onde você pode configurar para, se a janela, o formulário estiver aberto e o usuário teclar ESC, ele fecha a janela, tá? Eu particularmente prefiro não deixar habilitado, mas quem preferir habilitar, viu? E aí, bom, voltando aqui para a história do rodapé, eu não tenho a opção ativa aqui para marcar, mas eu tenho aqui. Então eu vou procurar aqui na ordem alfabética o show footer, que está aqui, ó. Você vê que ele tem aqui as duas, ó. O show header já está true, a gente já marcou lá, e o show footer não. E aí a gente tem essa opção do show header para ativar ou desativar aqui, né? E o footer não tem, então vai ter que ser aqui mesmo, direto aqui nas propriedades. Pronto, botei true e ele já apareceu lá. Ele traz um texto padrão, certo? Que não vai ser utilizado no momento, então eu vou procurar aqui onde está o footer text, certo? E vou deletar essa informação aí, vou deixar sem, excluir, deixar sem. Pronto, a princípio. Beleza, pessoal. Já tenho alguns detalhes aí do meu formulário, né?
Se eu desse um run nessa página agora, ele não ia exibir esse formulário ainda, porque não tem programação nenhuma para que ele apareça, a não ser que eu ative essa função aqui, ó, essa opção aqui. Se eu desse um run nessa página agora, não iria carregar nada, não é? Porque ela na verdade é um controle de usuário que a princípio não está nem configurado para exibir essa janela ainda, porque como eu disse, a gente vai configurar via código para exibir quando for clicado lá no botão de cadastro de usuário. E depois o seguinte, também não está ativada aqui a função para ele exibir junto com o carregamento da página, certo? Então vamos lá. O nosso próximo passo, pessoal, vai ser adicionar um form layout, viu? Form layout que está aqui, ó. Então eu vou arrastar esse form layout aqui para dentro da minha pop-up control. Pronto, certo? Nesse form layout eu devo definir o tema. Eu vou definir o mesmo tema que já está sendo utilizado no formulário, viu? Que é no pop-up, que é o moderno. Muito bem. Como esse meu form layout está vazio, né, então o que ele vai mostrar no momento é só isso, certo? Antes, pessoal, de dar prosseguimento, eu queria também chamar a atenção para um detalhe. Eu vou configurar o meu formulário para ele carregar sempre no centro da página. Como é que eu faço isso? Eu seleciono aqui e aí eu vou procurar aqui nas propriedades. Eu vou procurar aqui nas propriedades a parte em que eu defino o alinhamento vertical e o alinhamento horizontal. Olha só, pop-up horizontal está sem opção, eu vou colocar para Windows Center, ou seja, no centro da janela. Muito bem, certo? Então pop-up horizontal no centro da janela. E aqui também, ó, pop-up vertical, alinhamento vertical, vou colocar no centro da janela, certo? Então, todas as vezes que a janelinha for carregada de cadastro de usuário, ela vai aparecer sempre no centro. Se eu preferir arrastar para uma outra posição ali momentaneamente, eu clico arrasto, já que essa função do Hello Drag aqui está habilitada, né? Muito bem, como é que eu faço agora para criar o formulário propriamente dito? É muito simples, pessoal. Eu vou clicar aqui no meu form layout, eu vou abrir aqui, eu vou clicar aqui no designer e ele vai chamar para mim uma janelinha que vocês já tiveram algum contato com ela, tanto aqui nos vídeos ou quem já está mexendo com o DevExpress, certo? Que é essa janelinha de controle aqui, que ela é muito boa também, né? Ela traz um acesso rápido a muitas funções, né? Aí do DevExpress. Então eu já tenho o form layout aqui. O que eu vou fazer agora? Adicionar meus componentes. O primeiro que eu vou adicionar aqui, pessoal, mas antes disso eu vou fazer o seguinte. O meu form de cadastro de usuário, ele vai ter duas colunas, certo? Porque tem uns campos, por exemplo, o campo senha, confirmação de senha, que eu quero colocar os dois lado a lado, certo? Já os outros campos de nome, de login, eu vou deixar completão, enchendo a janela inteira horizontalmente. Então, como é que eu vou fazer? Selecionei aqui o meu form layout, cliquei, e aí eu venho aqui, ó, em call count, eu vou colocar duas colunas. E ele já definiu aqui, ó, column count para 2 também, né? Bem, agora o que eu vou fazer? Estou com o meu form layout selecionado, ó, esse botãozinho aqui, eu vou clicar do lado e aqui, ó, em layout item, eu vou procurar a opção text box, tá aqui. Aqui tem vários componentes de entrada de texto, data, imagem, uma série de coisas, né? Estão vendo aí? Então eu vou clicar aqui no text box e adicionar aqui o meu primeiro text box. Ele já traz aqui um caption default e eu vou trocar isso aqui para nome completo. Nome completo. E ele também já adicionou só em uma das colunas, mas eu vou selecionar aqui esse meu primeiro componente e aqui eu vou rolar, e aqui onde tem column span eu vou dizer que eu quero expandir para as duas colunas. Pronto. Aí você nota que ele já, não é? Eu vou agora, ó, voltei para o control layout e vou adicionar um novo item. Vou aqui de novo e aí vem aqui text box
Novamente ele sempre coloca para uma coluna só. Esse aqui eu vou chamar de usuário. E de novo vou pedir para ele expandir para duas colunas, certo? Perdão, pessoal, esse aqui eu vou chamar de e-mail. Chamar de e-mail. Expandir aqui para duas colunas. Vou adicionar mais um. Esse aqui eu vou chamar de usuário. Vou expandir para duas colunas também. Ele pegar todo o formulário. Volto lá, ó, vou adicionar mais um agora, e esse vai ser o da senha, text box. Esse eu vou deixar realmente em uma coluna só. Vou chamar isso de senha. Clico ali novamente no layout. Vou clicar aqui e adicionar mais um. E esse eu vou chamar de conf senha, que seria a confirmação da senha. Vou chamar conf/senha. Mas vocês podem definir como achar melhor. E aí também vai ser em uma coluna. E aí vocês notam, ó, que eu tenho os primeiros campos ocupando as duas colunas e os dois últimos divididos aí, cada um em uma coluna. A princípio é isso. Aí eu clico em OK lá e ele já monta aqui para mim então uma boa parte do formulário. Muito bem. Reparem que esse campo aqui, ó, ele não está preenchendo toda a extensão do meu formulário, também esse e nem esse outro. O que eu vou fazer? Cliquei nele aqui, eu vou rolar e procurar aqui a largura, a propriedade de largura, vou colocar 100%, e aí ele já expandiu. Vou clicar nesse outro, largura 100%, vou clicar nesse outro e largura 100%. Esses outros dois que já estão realmente divididos em duas colunas, em tese eu nem preciso alterar o tamanho dele, posso deixar como default, do jeito que está aí, né? Queria chamar a atenção também para um outro detalhe, pessoal. Se eu clico nessa janela toda aqui e venho aqui e abro o design, ele vai me dar acesso ao design do pop-up, certo? Se eu quiser voltar a mexer no design do formulário lá por aquela janela, eu tenho que clicar aqui embaixo, ó. E aí sim, clico aqui na seta e aí vou para design, aí ele abre o design do formulário. O que eu queria chamar a atenção é que aqui eu também tenho como definir a largura já aqui, ó, certo? Se eu não defino, o default dele aqui, viu? Ele fica como padrão. Se eu não defino. Nesse aqui, por exemplo, ó, ou qualquer um deles aqui, eu posso definir essa largura. Eu posso definir ela tanto em pixels como em percentual, certo? Há situações em que eu devo definir aqui. Um exemplo para você é tipo assim: se eu defino esse campo aqui como uma largura, vamos supor, de 200 pixels, e aí se eu botar aqui 200 pixels, se lá no design do formulário depois, se eu definir esse campo, por exemplo, para 50%, lá ele vai ficar mais ou menos o equivalente a 100 pixels, que vai ser a metade do que eu coloquei aqui como padrão, certo? Ou se eu defino aqui 100 pixels e lá eu defino 100%, então lá ele vai ficar com o equivalente a 100 pixels, que é o que foi definido aqui, né, em princípio. Se eu não defino nada aqui e eu defino só lá 100%, então ele vai realmente ficar em 100%, certo? E aí esses dois, como eu mostrei lá, eu nem vou precisar alterar porque eles já ficaram no tamanho certinho. Muito bem, pessoal. Então eu já tenho aí uma boa parte, né, do meu formulário encaminhado. Detalhe, é sempre bom ir salvando para evitar qualquer pane aí, perder alguma coisa, né? Um outro detalhe, pessoal, eu quero definir, né, cliquei aqui, eu quero definir o nome de identificação da minha janelinha, né? Então eu vou chamar ela aqui de, o nome da minha janelinha, ela não necessariamente
precisa ser o mesmo nome aqui do meu controle de usuário, viu? Eu vou chamar aqui de cadastro, vou botar assim, cadastro usuário, sem acento, viu, pessoal? Pronto, e aí eu vou, ó, copiar isso aí e vou colocar no mesmo nome de instância para ficar depois, cadê aqui, o mesmo nome de cliente para ficar depois acessível aqui também no front-end pelo mesmo nome, viu? Pronto. E aí a gente se pergunta, e cadê o botão de cadastrar? É esse passo que a gente vai chegar, pessoal. Só que, como para o meu vídeo não ficar muito grande, esse eu vou fazer em duas partes, viu? Então eu vou parar esse por aqui e vou fazer o outro com a sequência desse formulário, colocando os botões direitinho, já fazendo alguma programação do back-end, viu? Então por hora eu paro por aqui, viu? Eu espero que vocês estejam gostando aí, embora eu tenha demorado um tanto quanto para voltar a postar, viu? Espero também poder postar mais com frequência, viu? E quem não for inscrito ainda, se inscreve, dá essa força, viu? Compartilha, tá bom? Deixa o like, certo? Que eu agradeço e eu pretendo dar uma impulsionada nesse canal daqui pra frente.